Oi, aqui é a Gi do Fantástico Mundo de Gi. E eu queria dizer que, já que como eu gravo os vídeos de noite tem que ser dentro do meu quarto, então eu falei, ok, vou ficar de pé, que pelo menos fica um pouco dinâmico ou algo assim, porque até eu mesmo já estou enjoada daquela mesma pose, daquele mesmo cenário, o cenário continua o mesmo, inclusive eu arrumei esse quadrinho que tinha caído já faz, ó, uma copa. Mas enfim, no vídeo anterior do meu TBT da minha viagem pro Chile, eu falei um pouco sobre dicas gerais de aeroporto, mas hoje, em específico, eu vou dar dicas gerais para quando você está chegando no Chile. Para começar, vou contar um pouquinho da minha experiência. Então, meu voo saiu do Brasil, no horário daqui do Brasil, 6h30, horário do Chile, 7h30, e tinha um horário previsto para chegar no Chile, umas 10h30, 11 horas. Porém, quando a gente chegou lá, tinha uma aeronave no lugar que a aeronave que eu estava ia parar. Ou seja, tínhamos que esperar essa aeronave sair pra gente poder estacionar. Nessa brincadeira, a gente ficou uns 40 minutos. Depois que chegou no aeroporto, que a gente já parou, pousou, ficou uns 40 minutos ainda parado lá dentro. Aquele alvoroço todo, porque o pessoal, assim que para, eles pensam que tem que descer em vez de esperar e sair todo mundo assim direitinho. Não, todo mundo levantou. E aí falou assim, gente, pode sentar que ainda não chegamos. E eu não consegui acesso à internet para poder avisar minha mãe, olha, já cheguei, está tudo bem. Nada. Então, atrasou demais. Ponto número 1 é esse. Mas isso daí são coisas que pode acontecer e acontece. Mas vamos voltar um pouquinho. Quando você estiver indo dentro da aeronave, é importante que você leve uma caneta e deixe de fácil acesso. Porque quando você ainda está lá dentro, os comissários de bordo eles vão te dar um papel, um documento para você preencher o seu nome, o lugar que você vai ficar lá no Chile, se você tem uma grande quantidade de dinheiro ou de bens ali junto com você, e se você está levando produtos de origem animal ou vegetal. No meu caso, eu estava levando café embaladinho, você pode levar, tá? E aí eu tinha que declarar o que, que era aquilo, que eu tinha que entregar esse papel na alfândega quando eu fosse passar para sair do aeroporto. Então eu peguei, pousou, saímos, passo na imigração, lá eles não me perguntaram absolutamente nada, apenas o policial lá. Eu já tava bem ruiva, assim, mas só que eu só com meu cabelo platinado. E eu tirei em 2012, então já tá um pouquinho diferente. E ainda estava válido, porque lá você pode entrar com o RG, tá? Muito importante isso. Tem que ter uma expedição de até 10 anos. Passou de 10 anos, aí já não serve mais e está em bom estado. Meu RG estava em bom estado dentro dos 10 anos, porém eu estava completamente diferente. E aí o policial ele olhava assim, olhava pra mim, olhava pra RG, olhava pra mim. Eu só dei uma risadinha e ele chegou e falou assim, pode ir. E aí nisso eles entregam um papelzinho, vou ver se eu encontro foto do meu, porque eu tirei uma foto. Esse papel eles entregam pra quem vai com o RG. Quem vai com o passaporte tem o carimbo e tá tudo bem. Quem vai com o RG fica com esse papel e tem que tomar muito cuidado pra não perder, porque se a imigração, se você for parado em algum momento, você precisa mostrar aquilo que você mostra que você está legal no país como um turista. Então, lá sim, o certo é te dar 3 meses, mas sei lá, vai que aconteça alguma coisa, ele te dê menos tempo, então fica observando também esse papel. Já esquecendo, eu até voltei pra filmar. Quando você recebe esse papelzinho da PDI, tira uma foto, porque você vai precisar devolver depois esse papel quando você estiver saindo. E como é uma notinha como se fosse de mercado, pode ser que apague. Então, é bom você tirar uma foto, porque vai que dê algum problema e depois você não consegue sair do país, se complica ou sei lá. Então, tira uma foto que esteja bem legível, tudo, para que se por um acaso precisar, seja porque você perdeu, ou seja porque você apagou, você tem como mostrar para eles na hora que você sair do país. Então, quando eu saí, eu só entreguei, pronto. Se eles te perguntarem por que que você veio, você está indo lá para turistar apenas, você vai falar que é vacaciones, que é de férias, e aí você entra no país, ok, eles nem me perguntaram nada. Deu esse papel com uns 3 meses, tinha minhas informações lá, e tudo ok. Aí, lá dentro do aeroporto, eu troquei o essencial de dinheiro, não precisa trocar muito dinheiro, troca só o que você vai precisar para aquele primeiro momento. Se você chegar de manhã, só troca o que você vai usar para transporte do aeroporto até onde você vai se hospedar. O meu caso era de noite, então eu troquei um pouquinho mais para se eu precisasse alguma coisa assim e tal. Pra ser bem sincero, foi bem pouquinho mesmo. Foi tipo assim, uns 10 reais a mais. Pra se por um acaso precisasse comprar uma água, qualquer coisa. Por quê? Como eu falei, meu voo estava previsto pra chegar umas 10h30, 11 horas. E aí eu fui conseguir descer do avião, já era tipo quase meia-noite, meia-noite e pouco. E aí até eu sair da aeronave, passar pela imigração, por tudo, pegar minha mala, isso daí já leva tempo. Aí vamos lá. Na alfândega tem 2 filas. Se você declarou alguma coisa, você vai pra uma fila. Se você não declarou nada, você vai pra outra fila. Como eu declarei,
eu tive que passar nessa fila que eles passam novamente a mala no raio-x. Então eu tenho que colocar tudo lá, tudo, 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 e vai passar no raio-x. E aí eles perguntam o que que você declarou. E aí você vai ter que dizer o que que você declarou. Então, que tinha ali um alimento de origem vegetal. Aí eu falei que era café, passou ali normal. Assim lá dentro. Por que que eu levei café? Porque no Chile, o café é um café solúvel, que, assim, o paladar não me agrada muito. Então, eu levei o meu aqui do Brasil, mais especificamente daqui de Brasópolis, e fiz meus cafezinhos lá, todos os dias de manhã. Tanto é que no meu vídeo de comida árabe, vocês viram, assim, um filtro de sintético. Ele não é de pano, ele é um tecido sintético, e é isso daí que eu levo para minhas viagens, então, tá bom? Fica a dica. Passou, foi tudo tranquilo. Quando eu saí dessa parte da alfândega, é a parte que você já vai poder sair do aeroporto de uma vez. E aí eu tentei comunicar com a minha mãe, tipo, eu passei tudo, não conseguia me comunicar com a minha mãe pra avisar que eu cheguei. Eu recebi as mensagens dela, porque lá no aeroporto tem Wi-Fi, mas só que eu não conseguia conectar direito. Foi, tipo assim, tenso. Mas eu consegui receber as mensagens dela e eu mandava, tipo, olha, tá tudo bem, atrasou um pouco, tudo, mas não consegui, só fui conseguir quando cheguei no hostel. Mas assim que você sai, você pensa o pé assim pra parte que você começa a sair, é uma loucura. É muita gente. De taxistas, o pessoal, sei lá do que, gente, em cima de você. E tinha os carabineiros, que são os policiais. Eu fiquei assim, um pouco conturbada. E eu falei assim, gente, eu pensei que não ia ter nada aqui, que é de noite. Mas tinha. O aeroporto de Santiago, já pra começar a falar, é bem pequeno mesmo, minúsculo, perto do de Guarulhos. Não é nada, tipo, é menor que um dos terminais, talvez. Sei lá, é muito pequeno. Então não tinha esse risco de eu me perder. Mas quando eu saí, gente, nossa, foi perturbador, foi um negócio meio louco. Eu já tinha visto pelo horário que eu cheguei, eu ia ter que ir de transfer, porque o ônibus não ia dar mais. Então eu já tinha me programado para eu gastar um pouquinho mais de transfer. Na época, o ônibus estava em 1.900 pesos e o transfer estava 7.000 pesos. Hoje eu não sei qual que é o preço que está o transfer e nem o preço que está no ônibus, porém você já vê essa diferença. O táxi consegue ser bem mais caro ainda, mas vamos por partes. Então, assim, você tem três opções: o ônibus, o transfer ou o táxi. O Uber em Santiago, ele não é 100% legalizado até a presente data, e também na época que eu fui. Tinha Uber, tinha Cabify, tem essas coisas assim, só que não é 100% legalizado. Então, se a polícia pegar o Uber com um passageiro, ele recebe uma multa. Então, perto do aeroporto, Uber não chega. E aí você tem essas opções que eu falei. O ônibus é a opção mais barata de todas. Você tem duas empresas que fazem, a Turbus e a Centropuerto. Essas duas opções, eu vou deixar o site aqui embaixo para vocês poderem ver. E tem um preço, assim, na época era o mesmo preço das duas empresas. Eu usei a Turbus quando eu voltei, né? Que eu saí de Santiago e fui para o aeroporto. E minha amiga, quando chegou, ela foi do aeroporto até Santiago, e de Santiago até o aeroporto, tudo de ônibus também. E assim, é muito fácil, muito tranquilo. Então, quando você sai do aeroporto, lá fora vai ter uma cabinezinha da Turbus. Da Centroporto, eu não sei se também tem essa cabinezinha ou não. Mas lá de fora tem assim, você pede sua passagem e você vai lá. Tem um ônibus, sei lá, de 10 em 10 minutos, de 20 em 20 minutos. Tem vários ônibus. Porém, ele tem um horário de funcionamento. Deve ser até meia-noite, algo assim. E assim, quando você chegou na Turbus, eles vão parar em terminais rodoviários. Então, ele para na Parraritas e também na Alameda. A Alameda é onde tem a estação de metrô Universidade de Santiago. Foi nessa que eu desci. E aí eu peguei o metrô e fui pra onde eu queria e tal. Ou você pode descer numa dessas estações e pegar o que você quiser. E pode ser ônibus ou metrô. Quando eu fui escolher meu Airbnb, eu sempre olhei onde tivesse estação de metrô. Então eu me hospedei sempre muito perto de estação de metrô. E quando eu voltei, então, eu fui até a estação de metrô de Universidade de Santiago. E lá dentro mesmo ali, você não precisa sair, você só sobe umas escadas e você já vai chegar no terminal Alameda, que é esse terminal rodoviário que o ônibus da Turbus sai e chega. O ônibus Centro Puerto, vocês têm que verem onde tem as paradas deles. No site fala tudinho isso daí. E aí eles ficam paradinho ali esperando e sai, ou eles param, eu não sei muito bem como que é. Eu fiquei um pouco confusa e com um pouco de receio. Mas, porque eu sou meio lerda, então eu preferi ir já no Turbus, que é mais fácil, mas também é super fácil, não tem erro. Eles têm várias paradas que também é tranquilo, tem os horários que ele sai de cada parada. É só ver direitinho que não tem erro. E é super barato. Mas preste atenção com o horário, ok? A segunda opção é com o transfer.
que foi a opção que eu usei para sair do aeroporto e ir até a minha hospedagem. O transfer que eu usei foi o transfer compartilhado, que é o mais barato. Tem também como você pegar um transfer privativo. A empresa que eu usei foi a Transvip. Vou colocar também aqui no box de informações o link dessa empresa. E aí, o que que acontece? Eu não comprei antes, porque eu fiquei com medo. Vai que atrasa o voo ou algo assim. Mas você pode reservar antes, e aí você só pega ali na hora, ou senão você compra na hora. Eu comprei na hora. No dia, chega lá, tem tipo uns box, uns quiosquinhos, que vende isso daí. E aí tem mais de uma empresa. Como eu já tinha pesquisado, pessoal, tudo que eu vi vídeo, tudo, usa sempre a Transvip, eu fui direto com a Transvip, mas a outra empresa também era o mesmo preço. E aí, se você for com um grande número de pessoas, às vezes compensa vocês pegarem um transfer privativo. Que aí, às vezes, pode ser que compense, tá? Eles têm aqueles carros que cabem bastante gente. É super bacana. Além disso, tem empresas que fazem os tours, que também tem esse serviço de translado do aeroporto até sua hospedagem. Então, se você for fechar com alguma empresa pacotes de passeio ou algo assim, pergunta se eles têm, porque às vezes até acaba saindo com um pouco de desconto. O bom do transfer é que eles te deixam na porta da sua hospedagem, então você tem que ter uma noção do endereço. Quando eu fui comprar, ele me perguntou onde que eu ficaria. Aí você vai falar, eu fiquei em Santiago Centro, então eu falei que era Santiago Centro. E é um preço. E cada bairro ali, cada lugar vai ser um preço diferente. Então, se a pessoa vai para Providência, se vai para Las Condes, tudo, cada lugar vai ter um preço. E ele me deixou na porta do meu hostel. Eu tava no hostel que, assim, maravilhoso. Vou deixar o site também aqui, mas depois eu vou ainda falar um pouquinho dele, que é o Tchelar Gatos. Ele é muito bem centralizado, ele é totalmente no centro. Que aí tem, assim, também já é uma coisa para um próximo vídeo, questões de lugares que você fica hospedado em Santiago. Eu não tava com planos de sair de noite, então, para mim, Santiago, centro, bem no centrão, era tranquilo, porque imagine o centro de uma grande capital. De manhã é super movimentado, mas de noite é aquele lugar que é assim, morto, não tem nada. Santiago Centro é dessa maneira, de noite não tem nada. Então, se você for sair muito à noite, pra ir pra barzinho, pra ir pra restaurante ou qualquer coisa, aí já é ideal procurar um outro lugar pra ficar, porque ali é um pouco meio que perigoso pra ficar de noite, tá bom? Então, a terceira e última opção, que é a mais cara, vamos dizer assim, são os táxis. Os táxis realmente, gente, são bem mais caros. Eu lembro que a única comparação que eu tive, assim, de preço foi em Valparaíso. Assim que eu cheguei, eu perguntei quanto que era um táxi, o cara falou um preço, tipo, altíssimo. Quando eu olhei no Uber, o preço que ele me falou era 5 vezes mais caro. E eu falei, o quê? Não vou. Preferi de Uber. E assim, já vou dar essa dica. Quando você vai usar Uber, você não vai nos centros específicos. Por exemplo, como eu falei, eu estava no meu hostel, era uma rua super bem localizada. O Uber não parou nessa avenida. Ele parou numa ruinha do lado e me mandou mensagem: Oi, eu não posso ir aí porque não é legalizado. Eu estou na esquina, meu carro é assim, é um carro tal cor. E aí, quando eu fui entrar, eu já sabia disso, mas ele também falou: Olha, você precisa vir na frente para que ninguém desconfie. Eu falei, não, tudo bem. Então eu fui na frente e aí eu usei esse Uber para eu sair do hostel e ir pra rodoviária para poder ir para Valparaíso. E nesse dia eu tava meio mal, assim, tava um pouco enjoada. E aí eu não quis ir de metrô, apesar de ser muito perto, porque eu tava com muito peso eu tava com as malas muito cheias, muito peso, e eu tinha acabado de comprar comida, água, então eu tava com muita coisa. E aí ele foi, eu já tava assim, já sabendo, falei assim, nossa, ele vai parar um pouco longe da rodoviária, eu vou ter que ir andando, mas tudo bem. Ele não, ele falou assim: olha, eu vou. Quando chegou assim, chegou bem pertinho, tinha um semáforo. Ele pegou o celular do painel, colocou ali embaixo e falou assim: vou tirar o celular só pra que os taxistas não desconfiem. E quando chegar ali, ele falou: já encerrei aqui a viagem, eu vou te deixar ali e você vai entrar por ali. Ele foi super educado, me mostrou direitinho onde que eu tinha que entrar. E aí foi super de boa também. Então ele chegou, assim que a gente chegou, ele desceu, tirou minhas malas. E aí meio que desejou uma boa viagem, tipo, tchau, querida, tudo bom? Como se me conhecesse mesmo, porque aí os taxistas também, tipo, nem olhou. Então tem que ter esse, meio que esse cuidado. E aí você sempre vai. Então, quando chegou no rodoviário, eu ficava assim, eu ia pra uma ruinha do lado pra pegar Uber ou qualquer coisa do tipo. Mas os táxis, vamos lá. Dá até uma tristeza de falar. Eu não peguei táxi em Santiago porque todo mundo fala isso. Eles gostam de dar golpe, eles são trapaceiros, eles pegam, tipo assim, te passam nota falsa de troco, falam que você deu nota errada e começa a pedir mais dinheiro. É muito complicado. Então, se você sair do aeroporto e for de táxi, não tiver outra opção, ou se você quiser ir de táxi,
você faz um acordo com o taxista antes. Lá vai ter vários taxistas clandestinos e vai ter tipo um quiosquinho também de taxista credenciado. Busca esse taxista credenciado, o preço ele vai ser tabelado, então não vai ter tanto essa coisa de ele querer te dar um golpe ou algo assim. E aí você já faz o acordo tudo antes. Caso você vá pegar esse taxista normal de rua, pergunta em média quanto que vai ficar para ele te deixar em tal lugar, que ele vai saber mais ou menos o preço. E aí você vê se você vai querer ir ou não. E aí, quando chegar, se ele pegar e falar um preço muito elevado, você vai falar, tipo, tem alguma coisa errada. Então, presta muita atenção com isso, com essa questão de ter golpes e tudo, e procure pegar os táxis credenciados. E aí você chegou no seu ponto final onde você vai se hospedar. E aí você pode beber a água da torneira. Lá a água é tratada e é potável a água que sai da torneira, que é permitido você beber. Muitas vezes você vai reparar, assim, muitas das casas, pelo menos todas que eu fiquei, na cozinha, no banheiro, tinha uma torneira que você faz assim e levanta. Aí tem aqui essa bolinha, que aqui é frio e aqui é quente. Então quando você abre, ela tá virada pra cá, é frio. E quando você vira pra cá, é quente, mas tipo, gente, é muito quente mesmo. Tanto a torneira quanto os chuveiros. Outra coisa, chuveiros, né? Lá vai ser normal ter banheiro. Em todos os lugares que eu fui também tinha banheira. É muito comum, vai ser difícil de você achar um lugar sem banheira, tá? E aí, assim, a torneirinha você tem que ver do lado da banheira. Se você vai virar para um lado para o outro, quente e frio, você levanta, você abre. O tanto que você vai abrir, se você abrir tudo, cai mais água, se você abrir menos, cai menos água. E vai ter tipo uma alavanquinha, um botãozinho, que é para ver se tá saindo na banheira ou na mangueirinha, que vai encher assim, que tem tipo um chuveirinho que vai ficar pendurado. Então tem essas coisas, essas questões. Ah, uma das casas que eu fiquei não tinha banheira de Valparaíso, a segunda era chuveiro normal. E aí, você vai ver isso. Vai ter casas que o aquecimento é a gás e você tem que ligar dentro da casa. Outras, quando é prédios mais novos e tudo, tem uma central, então vai ter o tempo inteiro a água aquecida. Das casas que eu fiquei em Valparaíso, eu tinha que avisar antes que eu ia tomar banho e a pessoa ligava o motor lá a gás para esquentar. A dona da casa, a segunda casa que eu fiquei em Valparaíso, ela explicou como que fazia, mas como eu não sabia, eu tentei, não consegui tomar banho gelado. Que é a vida. Que ela tava dormindo, enfim. História para outros vídeos, não é mesmo? Então vai ser desse jeito. E às vezes a pia também, tanto a pia do banheiro, a pia da cozinha, também vai ser desse jeito. Então você vê, vai virando que você vai ver que vai ter um lado que é quente, outro lado que é frio. Só que aí você vai beber essa água que eu falei, potável, né? Mas é muito ruim. Desculpa, gente, desculpa. Mas é sério, tem um gosto meio estranho, meio salgado, eu não sei. Porque ele tem muito minerais e tudo. Não conseguia tomar, não conseguia beber. E eu cheguei, era o quê? Meia-noite, 1 hora da manhã, com sede. Então a minha dica é, vai chegar de madrugada, leva uma garrafa de água com você. Se você for que nem eu, porque eu bebo muita água durante o dia. Se você for que nem eu, leva uma garrafa de água para que você não passe sufoco até o dia seguinte você ir comprar água. Ah, eu vou no mercado, vou comprar água. Qualquer água serve? Não. A maioria das águas também vão ter esse mesmo gosto da água de torneira. E aí apenas uma que tem um gosto bem assim parecido com o nosso, que não tem gosto no caso, que é a Beneditinos. Então eu comprava galões dessa água sempre e ia enchendo minhas garrafinhas. Eu levei uma garrafinha de 500 ml pra lá e ficava de boa, assim. Colocava, enchia antes de sair de casa, saía pra rua, bebendo uma água gostosa. E outra coisa, lá as tomadas são todas 220. Então é bom você já pegar e ver se o seu eletrônico que você tá levando, ele é 220 ou ele é 110. Se for só 110, não serve, vai queimar seu aparelho, o seu carregador, o que for. Muitas das coisas de hoje em dia já é bivolt, então serve tanto para uma voltagem de 110 como a de 220. Mas presta atenção antes de levar de casa. Eu não tenho nada aqui agora de 3 pinos fácil para pegar. A nossa tomada, ela tem 3 pinos, só que é um pino aqui assim, né, mais ou menos. Lá é como se tivesse um pino aqui. É exatamente paralelo. E aí são 3 pininhos assim. Se você tiver esses carregadores ou tomada que for, que seja desses redondinhos, de 2 pinos, vai servir nas tomadas lá no Chile, tá bom? Então não precisa se preocupar de comprar adaptador nem nada, se você tiver a tomada desse jeito. Agora, se for a de 3 pinos daqui do Brasil, você vai precisar de um adaptador. E aí você compra aqui mesmo, esse adaptadorzinho normal. E se você comprar algum equipamento de lá, você vai precisar também de um adaptador.
porque lá vai ser aqueles paralelos, não serve na tomada daqui também. Falei demais, como sempre, não é mesmo? Então, é isso. Essas dicas para assim que você está chegando no Chile, aquele choque cultural. Se você gostou desse vídeo, então deixa o seu like. Se você conhece alguém que quer ir pro Chile, que gosta do Chile, que gosta de viajar, manda esse vídeo para ela. Se você quiser ir pro Chile também, já vai criando uma playlistzinha assim do Chile, ou salva a playlist que é aqui do canal, que é do Chile, que vai ter muito mais dicas ainda. Isso. Tchau e até o próximo vídeo.